Olá, nessa videoaula nós vamos conhecer as peças do Maverick, da miniatura do Maverick. Para vocês imprimir, segue o mesmo formato das outras miniaturas. Papel folha A4, formato horizontal, e a impressora precisa estar configurada no formato normal. E a miniatura ficou no tamanho de 31 de comprimento, 14 centímetros de largura e 9,5 centímetros de altura. Nessa aula você vai aprender sobre a leitura dos projetos, entender como que funciona as peças, tamanho, medida. E aqui você vai aprender as regras CLE, comprimento, largura e espessura. E nós começamos pela página 1, onde nós vamos falar das laterais. Se você observar os desenhos, página 1, página 2 é para você emendar para montar as laterais. E aí nós temos os vincos, frisos laterais, que eu vou mostrar na sequência agora. Aqui eu vou ensinando para vocês quais são as peças e você vai vendo aqui na prática, né, o carrinho que nós já estamos montando. Então, essas pecinhas pequenas que está aí no desenho é o friso lateral, que faz o acabamento das rodas e o friso da porta. Agora nós vamos falar do fundo, aqui na página 3. Se você observar, tem esses dois desenhos laterais, é para você fazer a modelagem das peças. Aqui eu estou mostrando para você, no carrinho que já começou a ser montado, para você entender melhor, esses dois desenhos do lado, você vai colar no topo da madeira para fazer a modelagem. E na próxima página, nós temos aí a parte da frente do fundo, é o complemento do fundo. E aí nós temos as partes internas dos paralamas. Lembrando, pessoal, que vocês têm que ficar atento apenas com a espessura. Se você observar, as peças que eu estou mostrando, elas já estão na medida exata. Essas peças aí são parte interna do paralama, que faz o complemento aí, ó, onde nós vamos encaixar o farol. Olha aí. Aqui, pessoal, vocês estão conhecendo as peças, tá certo? Depois vem o processo de modelagem, o passo a passo da montagem. Essa aula, o objetivo é para você conhecer as peças. E na sequência nós temos aí o capô e o teto. E esses desenhos do lado é para você colar no topo da madeira e modelar. Então você tem aí a referência para você não errar. Pessoal, vocês têm que ficar atento. Esses desenhos que tem do lado, normalmente é para fazer a modelagem, para você não ficar perdido. Olha aí. Você vai colar o desenho no topo da peça, né? Se você observar o teto aí, tem desenho dos quatro lados. É para você seguir lixando até chegar no padrão certo. E o capô segue a mesma coisa. Tem 3 desenhos do lado aí para você fazer a peça da forma correta. É como se fosse um GPS, pessoal. Você tem todas as informações. A frente pela mesma forma. Aí a frente são 4 desenhos para fazer uma pecinha. Do jeito que eu estou mostrando. Aí nós temos a gradinha da frente. Tem uma pecinha que fica como um suportezinho na parte de baixo. Essa outra peça aí é a saia da traseira, saia traseira. Vocês têm que ficar atento, pessoal, com a espessura. Agora nós vamos falar do porta-malas, a tampa do porta-mala. Observa os desenhos laterais, são 4 desenhos laterais para você colar no topo da peça e fazer a modelagem aí da tampa do porta-malas. E aí, pessoal, na parte da saia da traseira tem um acabamento feito aí com esse material que a gente faz dobradiça. Na próxima página nós vamos falar das portas. Você pode observar aí, pessoal, que a gente já deixa até os encaixes da dobradiça pronta. Olha aí. Agora é só fazer modelagem e encaixar elas aí. Do mesmo jeito que segue uma, segue a outra. Aí na parte de baixo tem o friso da porta. Esse desenho aí, ó. Essas ripinhas que está mais embaixo da porta é os frisos, né? Você pode chamar de friso ou vincos. A parte do vidro lateral da porta, você pode fazer de uma madeirinha mais clara ou você pode fazer de um cano de PVC. Como são pecinhas muito finas, né? Você pode esquentar o cano de PVC e fazer, fica mais garantido. Agora, se você quiser fazer de madeira, eu só acho que o cano de PVC fica mais resistente. Mas se você quiser fazer de madeira, fica mais original. E aí está a dobradiça, né? Já está fixada na portinha.
usando esse material aí, ó, esse material de antitranspirante, que é ideal para fazer dobradiça, para fazer esses acabamentos aí. E algumas peças pequenas a gente utiliza muito aí o palito de dente. E aqui eu vou mostrar no carrinho que já está pronto, que é a manivela do vidro. Olha só o formato que ela é feita. A pecinha é bem pequenininha, mas é feito nesse formato aí, um pedacinho de taubinha, um pino de palito de dente de um lado e do outro. Você faz a manivela, é pecinha miúda. Na sequência aí nós temos os retrovisores. Tem o suporte dos retrovisores. E também nós temos aí as maçanetas. Aí você pode fazer elas num palitinho de churrasco. Lembrando, pessoal, que a aula dessas peças miúdas vocês vão assistir com o mestre Vanderlei. A criação desse projeto é parceria do mestre Júlio com o mestre Vanderlei. E essa pecinha que eu estou mostrando é os puxadores das portas. Lembrando, pessoal, que vocês têm que ficar atento aí que é 2 desenhos para fazer uma pecinha só, que mostra o desenho mostra dos dois lados. E aí, pessoal, o retrovisor vai mostrar o suportezinho dele, como que ele é feito aí, ó. E também o retrovisor, a parte externa do retrovisor. Tem que ficar atento para não perder os detalhes, pessoal. Olha aí como que o retrovisorzinho é montado. Aí tem esse arame aí, ó, que é os reforços para suporte dos retrovisores. Isso vocês vão ver na aula. Tem que ficar atento com a espessura, as medidas, tudo certinho para você não cometer erro, tá bom, pessoal? Aí nós temos retrovisor interno. Na sequência, nós temos aí a parede corta-fogo. Parede corta-fogo é uma madeira que fica entre a parte do motor e o painel. E aí nós temos a churrasqueira e temos também a moldura do para-brisa. Na sequência nós temos aí a bacia das rodas traseiras. Se você observar, eu vou mostrar aqui no carrinho que já está pronto para você entender como que funciona a bacia das rodas traseiras. Nesse espaço aí da lateral, quando você faz a montagem, fica essa abertura. Você vai na parte interna, né? E coloca essa bacia aí cobrindo a caixa da roda. E aí, já tem elas prontas aí, é só encaixar e colar. E na parte da frente, na parte interna do capô, tem o espaço também aí da roda. E não tem que ser você não tem que fazer bacia, é só você tampar, porque já tem aí o complemento do paralama. Você só vai tampar, depois que estiver pronto, você pega as pecinhas e cola. E na sequência nós temos o painel, o tablier, parte de cima, espessura de 1 centímetro. Aí tem o painel, né? Tem essa pecinha mais clara. O tablier está de roxinho e essa pecinha que encaixa no painel. E tem também aí a moldura do tablier. E na parte de baixo é o tablier, parte de baixo. Se você observar, nós temos uma madeira de vinhaque, roxinho e sucupira, essa mais escura. E agora eu vou mostrar para você onde fica o rádio. Fica o rádio e a moldura dos botões de instrumento. O rádio fica na parte de cima e a moldura dos botões de instrumento fica na parte de baixo. Esse é o painel, né? Vocês vão ver também a montagem dele. E aí nós temos as argolas ou o aro do farol. Aro do farol feito desse material de antitranspirante. E temos os faróis. E esse material aí é o acabamento que tem no painel. Olha aí como que a gente utiliza aí, ó. É um acabamento feito com esse material para valorizar o carrinho, a miniatura. De novo, né, mostrando para você qual é o material que a gente usa. Ele tem a espessura bem menos de 1 milímetro. Na sequência nós vamos falar dos bancos feito de roxinho. Esse é os bancos dianteiros. Tem o PDF para vocês colar na madeira e tem o acabamento lateral dos bancos. Esse é bem fácil de fazer, pessoal, né? No caso aí tem o encosto e tem o assento. E essas laterais do encosto e as laterais do assento. Se você observar, as laterais do assento, elas ficam um pouquinho mais largas e do encosto mais estreita. No caso aí eu estou mostrando os banquinhos de roxinho e o acabamento feito de madeira clara, de PQA.
E na sequência nós vamos falar dos bancos traseiro. O banco traseiro, né? Tem a parte do encosto e a parte do assento. Pessoal, vocês têm que ficar atentos nas cores das madeiras aí. Como eu fiz ele de duas cores, o desenho está representando o formato do banco. Na parte de fora é para você fazer a modelagem. Agora, a madeira que eu colei aí, a madeira clara e de roxinho, é só você pegar a peça e colocar em cima que você vai achar as espessuras. E essa parte aí, desse detalhe, né, desse recorte, é onde vai encaixar a bacia da roda. Como ele é o banco traseiro, quando você for encaixar ele, tem que fazer esse rebaixo, senão você não consegue colocar o banco no lugar certo. Por isso que tem esse rebaixo, né? E o desenho já está mostrando tudo. E aí, na sequência, nós temos a parte do chiqueirinho. Vou mostrar no banco que já está colado. Olha o formato do banco traseiro, como que ele fica. E aí tem essa tabinha que é o chiqueirinho e um palito de churrasco colado por baixo, que é um suporte para ajudar a segurar a colagem. Esse é a página 12. Nós vamos agora para a página 13, onde nós vamos falar da moldura do console. A moldura do console, vamos falar do centro do console, a coifa de marcha, de alavanca de marcha. Temos aí degrau do console, torre do console, emblema do console, alavanca de marcha, volante, raios do volante, buzina e coluna de direção. Deixa eu mostrar aqui para você entender melhor. A primeira parte aí, nós estamos falando aí da moldura do console, né? E aí vem uma pecinha que você encaixa dentro, que é degrau do console. Degrau do console. Vou mostrar no painel, no console que já está pronto, né? Você observa que ele é montado, as peças tem aí a coifa de marcha. Os desenhos, pessoal, mostra todos os detalhes aí. É só você seguir conhecendo as peças. Então, primeiro você tem que assistir a aula olhando o PDF, né? Assistindo, olhando. Aí tem a torre do console. Olha, observa como é que é a torre do console. Na sequência, nós temos aí o emblema do console, a alavanca de marcha, o volante. Aí o raio do volante também é feito com esse material, pessoal. E tem o botão da buzina, né? O botão da buzina ele encaixa com um pino de palito de dente. E aí tem a coluna de direção, como se fosse um tirante de direção, onde encaixa aí a buzina com um palitinho de dente. Aí você vai, na hora que você for montar o volantinho, você encaixa no centro, no furo central do volantinho e encaixa na coluna de direção. E aí está o volantinho, né? Bem simples e bacana de fazer, feito aí com palito de churrasco. E aí, pessoal, nós vamos para a próxima página, que é onde nós vamos falar aí do painel traseira, dos para-choques. Tem aí o emblema traseiro. Tem também os detalhes aí dos batentes dos para-choques dianteiro e traseiro. E eu vou mostrar no carrinho que já está pronto para ficar mais fácil. Se você observar os para-choques, geralmente eu gosto de diversificar as cores, né? Como o carrinho é madeira escura, aí nesse caso o para-choque é claro. E para o carrinho que eu estou fazendo, o para-choque é escuro porque a madeira do carrinho é mais clara, né? Nós estamos fazendo de roxinho. Agora nós vamos identificar as pecinhas aí. Essa pecinha aí, que é os batentes do para-choque traseiro e dianteiro, é feita com marchetaria. Isso vocês vão ver na sequência das aulas, tá? E aí nós temos a parte do painel traseira. O painel traseiro tem a parte principal dele, aí tem as molduras e tem as lanternas traseiras. Aí a gente colocou algumas cores de madeira para valorizar esse painelzinho traseiro. Esse painelzinho traseiro ele enriquece muito aí a miniatura, né? Depois que colar ele aí, valoriza muito. E na parte do meio tem um emblema. E para finalizar, nós vamos falar dos pneus. Na última página aí nós vamos falar dos pneus, as calotas ou roda, né? E o suporte das rodas da frente e traseiro. No caso aí eu fiz os pneuzinhos de roxinho, madeira de roxinho. E a parte das rodas eu fiz de madeira de pequiá. Normalmente eu gosto de fazer as rodas ou pneus de madeira um pouco mais escura. No caso aí nós fizemos de roxinho. E as calotas ou roda fazer de madeira mais clara.
Olha aí como é que ficou linda essas rodinhas. Vocês vão ver também o passo a passo, né? Geralmente as nossas aulas tem todo o processo, todo o passo a passo, mas isso é na sequência. E aí nós temos o suportezinho do eixo, suporte do eixo da frente e o traseiro, suporte do eixo das rodas. Você vai ver aí no carrinho que já está pronto. E aí, para finalizar, tem os eixos. A gente faz usando a trefiladeira caseira. E a nossa videoaula foi isso. Você conheceu todas as peças do carrinho. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E a gente volta na próxima videoaula. Valeu!